Análise de jurisprudência número 11. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar do informativo número 616 do Supremo Tribunal Federal. Vamos abordar o habeas corpus 101.970 do Pará. Primeira turma. Relator, ministro, não é o Marco Aurélio, é o ministro Dias Toffoli. Já está devidamente corrigido, ministro Dias Toffoli. Julgamento 15 de fevereiro de 2011. O tema é prisão cautelar e ausência de apreciação de habeas corpus no STJ. A primeira turma deferiu habeas corpus para determinar o julgamento imediato do mérito da impetração pelo STJ. No caso, pleiteava-se a revogação da prisão cautelar por suposto constrangimento ilegal infligido ao paciente, tendo em vista a omissão do STJ em apreciar o writ lá impetrado. Basicamente, portanto, doutores, o paciente pleiteia o quê? Revogação da prisão cautelar. Qual o fundamento? Constrangimento ilegal. Por quê? Omissão do STJ em apreciar o habeas corpus. O feito fora distribuído em 11 de maio de 2009 e há mais de 21 meses sequer for apreciada a liminar requerida. Mais de 21 meses, quase 2 anos, para apreciar uma liminar. E estamos falando de um tribunal superior. Imaginamos, portanto, a situação das milhares de varas em que os processos se acumulam e casos relatados de processos parados há anos. Isto não é uma novidade, é uma triste realidade, agora revelada por um informativo do Supremo Tribunal Federal. Não se conheceu da impetração na parte em que se alegava falta dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, da prisão cautelar, justamente pelo fato de o STJ não ter analisado a questão. Vamos entender o julgado. O habeas corpus não foi conhecido pelo Supremo. Por quê? Em que parte não foi conhecido? Na parte em que se alegava a ausência dos pressupostos que autorizavam a prisão cautelar. Ou seja, provavelmente, neste caso, não temos acesso aos autos, mas diante da informação trazida pelo Supremo, o fato alegado, o fundamento alegado, não convenceu o ministro do Supremo Tribunal Federal. Na parte em que alegava, é o seguinte: faltam pressupostos autorizadores da prisão cautelar. O que é que o ministro falou? Não. Os requisitos da prisão cautelar estão presentes. Ele deve ficar preso por causa disto. Vamos ver mais adiante.
vencido o ministro Marco Aurélio, que concedia a ordem ante a ausência de sentença transitada em julgado. Reputava, ademais, que a gravidade do crime não levaria à prisão e assentava a prejudicialidade do habeas corpus que tramitaria no mencionado Tribunal Superior. Vemos, então, que o voto vencedor foi no sentido de que o tempo de demora não é suficiente para revogar uma prisão cautelar. Quase 2 anos preso, o acusado, ainda com a nomenclatura de acusado, e isto não é suficiente para revogar uma prisão cautelar, na visão da maioria. Por isto que a jurisprudência, o estudo, é muito interessante. O ministro Marco Aurélio é da opinião a qual nós comungamos que a ordem deveria ser concedida. É um absurdo uma liminar não ser concedida num prazo de quase 2 anos. E, ademais, ele faz uma análise de que a gravidade do crime não levaria à prisão e a prejudicialidade do habeas corpus que tramitaria no mencionado Tribunal Superior. Vamos mais além. Nós somos da opinião que, independentemente do crime perpetrado, todos têm direito a um julgamento justo. E um julgamento justo é aquele que é feito dentro de um prazo razoável, conforme determina a própria Constituição Federal, ao estabelecer o princípio da razoável duração do processo. Não é possível, imaginável, atingir o estado de justiça com uma liminar a ser proferida e que ainda não o foi num prazo de 21 meses. Isto realmente, na nossa opinião, configura, de acordo com o voto do ministro Marco Aurélio, constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal. Os processos têm que ser julgados num prazo justo, razoável. O Estado tem que oferecer estrutura. Nem sempre a culpa é do julgador. Por ausência de estrutura, falta de funcionário, falta de equipamentos, falta de informatização. E não só a informatização, mas a estrutura a ser dada à informatização. Porque, quando se cria o processo eletrônico, os processos caminham de forma mais rápida. Com isto, a movimentação de petições, de publicações, também é mais rápida. Os processos caminham promotor, juiz, advogado, balcão de uma forma muito mais rápida. E com isto, não adianta apenas fornecer computadores, não adianta apenas publicar no site dos tribunais, mas dar estrutura para que o processo caminhe em todas as suas fases de forma justa e célere ao mesmo tempo. Esse é o ideal que todos nós buscamos. É isso aí, um abraço e até a próxima.